18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus 100.7 FM. Galera, interage com o nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua sugestão de assunto. Qual assunto que você gostaria de ouvir, que a gente comentasse, que a gente falasse aqui no 18 horas? E vale também a sua sugestão para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. E a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas acompanhando o trânsito. André, boa noite, André. Tarde chuvosa, né? Aliás, chove desde o fim do dia, fim da manhã de hoje, quinta-feira. Conta pra gente como é que está o trânsito na cidade agora. 6 horas e 3 minutos. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, realmente chove, né? E o trânsito na capital amazonense para. E agora em horário de pico não tá diferente não. Por exemplo, agora pela Avenida Humberto Calderaro, o trânsito tá lento em vários pontos de lentidão, muitos veículos na via, e também isso acaba refletindo mais na frente, né? Para quem vai ali acessar a Avenida Perimetral 2 para seguir no sentido ali do Parque 10, passando também pela Bola do Mindu, trânsito tá bastante concorrido, trânsito carregado por esses locais. Karime e Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Profissionais da saúde denunciam salários atrasados. Prefeitura de Manaus decreta a situação anormal na cidade por causa das chuvas intensas. Polo Industrial de Manaus bate um novo recorde histórico de produção de motos no mês de março, com mais de 1.000 unidades. A Assembleia Legislativa decide que a eleição para governador do Amazonas vai ser indireta, com voto direto. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, os assuntos mais importantes do dia para você a partir de agora, no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. A gente começa com uma notícia que pode até parecer antiga, mas infelizmente não é, tá? Mais uma vez, profissionais de saúde do Amazonas estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, não sabem mais o que fazer, porque estão trabalhando sem receber seus salários, sem receber para isso, né? No mês passado, o programa 18 horas, nós noticiamos a denúncia sobre o atraso dos salários e as péssimas condições de trabalho dentro das unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Agora, a denúncia é da situação degradante desses hospitais e dos hospitais que são administrados pela empresa terceirizada Amadim. É um verdadeiro desrespeito, Karime. O governo, ele diz que os repasses, eles estão sendo realizados em dias, né? Que esses repasses estão em dias atualmente, mas os trabalhadores, eles continuam sem receber. A empresa Amadim, ela segue sucateando ali esses serviços e aí demitindo também quem cobra os seus direitos e até chegando a intimidar quem tenta se defender. É um círculo de horror, gente. Profissionais de raio-x, tomografia e também ressonância estão completamente sobrecarregados e não é para menos. Estão passando fome muitas vezes, sem um transporte e também vivendo um desgaste psicológico que coloca a vida deles em risco. E não tem responsável porque o governo ele fala que pagou e a terceirizada afirma que não recebeu. E aí é um jogo de empurra, né, Kenneth? Agora, você imagina a situação de um pai de família, de uma mãe, de uma chefe de família, trabalhar sem receber o salário, gente. Como é que coloca comida na mesa? É complicado demais. É difícil de você imaginar uma situação como essa, né? Todos nós trabalhamos e precisamos pagar essas contas em dias, porque os nossos credores não esperam, não. Exatamente. Imagina dever um mês de energia, água. A conta é cortada, gente. A água e a luz é cortada. A primeira coisa que acontece. Na outra ponta, quem sofre, é claro, né? A população que precisa desse atendimento. Não consegue ser atendido com o mínimo de dignidade, não tem nem isso. O sistema de saúde está em colapso
sim, essa é a realidade que as autoridades não querem encarar. Resultado de uma péssima gestão, de uma gestão criminosa, que mesmo arrecadando mais de 180 bilhões de reais nos últimos anos e diz ter direcionado 30 bilhões de reais só para a saúde, não consegue o básico, que é cumprir a lei trabalhista, gente, que é garantir que a pessoa receba seus salários depois que trabalhou. Fica nesse jogo aí de empurra-empurra. O governo diz que pagou, a empresa terceirizada não repassa, porque também não deve ter recebido. Nathalie Moraes está com essa denúncia, explica melhor pra gente o que é que está acontecendo. Nathalie, boa noite. Você está acompanhando essa situação de perto, recebeu essa denúncia, conversou com essas pessoas que estão sem receber. Como é que está a situação desses profissionais, Nathalie? Deve estar muito difícil, não é? Não tem psicológico que aguente, que possa suportar tamanha situação, né? Muito boa noite para você, Karime, Kennedson Paes, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. O que a gente vem presenciando, Karime, e não é de hoje, nos últimos anos, né, aqui no Amazonas, um verdadeiro colapso na saúde pública. E agora, mais uma vez, a gente está trazendo uma denúncia falando que profissionais que são tão essenciais estão sendo empurrados ali ao limite. Isso porque trabalhar sem receber não tenho nem palavras para aquilo, não tenho nem adjetivos para utilizar. É criminoso, gente. Isso é um crime, no mínimo, um crime trabalhista. E há menos de um mês atrás, Karime, a gente trouxe aqui a denúncia da técnica de enfermagem da Rafaela. E aí, na denúncia anterior, ela falava, era um domingo, ela acordou e ela não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás, que hoje custa em média R$130 aqui em Manaus. Inclusive, a gente vai até falar disso hoje. E aí, ela não tinha dinheiro para comprar o gás, porque ela estava com pelo menos 5 meses sem receber os seus pagamentos. Ela trabalha em uma empresa terceirizada, a Madim, que presta serviço aí para o complexo hospitalar da Zona Sul. A gente está falando especialmente do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Gente, é só o mais importante da cidade. E aí, Karime, ela trabalha em um dos setores essenciais. É o setor de imagem, né? Os profissionais que atuam ali no setor fazendo os exames, as radiografias, raio-x, tomografia, ressonância, eles estão sem receber. Na última vez, inclusive, ela chegou a confirmar para a nossa equipe de reportagem, eles só receberam porque denunciaram aqui no nosso programa. Aqui no 18 horas. Aqui no 18 horas, exatamente. Inclusive, Karime, Kennedson e ouvintes, né, muitos desses profissionais estão sendo ameaçados. Se vocês continuarem repassando informações para a imprensa, vai acontecer demissão de equipes, vai ter demissões em massa. E aí, o que já é ruim pode ficar ainda pior, né? Só que esses profissionais realmente, eles são... Pior eu nem sei, né? Porque eu nem pior sei, gente, já tá você assim? tá no emprego por vários meses sem receber, isso já é o pior. Gente, 5 meses sem receber, a gente tá falando que passou Natal, passou Réveillon, sem receber o salário e trabalhando sobrecarregado, trabalhando em condições que a gente sabe que a saúde está sucateada e ainda recebendo ameaça. E aí, depois que eles denunciaram aqui no programa 18 horas, eles receberam até o mês de janeiro, mas a gente já tá em abril, Karime e Kennedson, né? Nós estamos no mês de abril e esses profissionais seguem sem receber um centavo e a situação, é claro, chega ao adoecimento mental. Não tem como você, as contas, os credores não esperam, né? O seu filho, né? A gente passou a Páscoa, foi no último domingo. Será que esses profissionais puderam prover uma Páscoa para os seus familiares? É muito difícil toda essa situação, por isso a gente vai ouvir agora um trecho da denúncia da Rafaela, ela que é técnica de enfermagem e atua lá no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e está passando por essa situação de falta de pagamentos. Vamos ouvir. Hoje é 9 de abril. A gente não recebemos nosso pagamento nem de fevereiro. Nós recebemos de janeiro por causa do vídeo que saiu na internet. E no outro dia o pagamento caiu na conta. Uma falta de respeito, entendeu? Agora eu duvido se parar o hospital pelo menos 2 horas de atendimento, o caos que vai ficar. Agora a gente somos o quê? Somos desvalorizados totalmente. Eu quero ver se o hospital parar pelo menos 2 horas. O que vai acontecer? Um monte de gente vai morrer, né? Gente vai ficar sem atendimento. Mano, eu não quero nem pensar. Que pena que o pessoal da enfermagem são tudo desunidos. Porque eu tenho certeza que se o povo se unisse, né? Tanto aquelas pessoas que recebem dias quanto as pessoas que não recebem, eu duvido se o governo faz isso com a gente. Eu duvido se a gente ficava sem receber.
Mas não, pessoal, trabalho com medo, trabalho porque não tem outro emprego, aguento caladinho, né? E assim a gente vai adoecendo psicologicamente, né? Mas é fazer o quê, né? Pode fazer nada, mano, nada. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, como a gente acompanhou aí na denúncia da Rafaela, muitas vezes, né, o governo diz que está fazendo a sua parte, diz que todos os repasses estão em dia, mas os profissionais contestam, né? Esses profissionais que atuam aí na empresa Amadim, que é terceirizada e é responsável hoje pelo setor de imagens em um dos principais hospitais da cidade, a gente está falando ali do Complexo Hospitalar da Zona Sul, atende o 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu, estão nesse cenário. É um cenário realmente alarmante, onde os profissionais estão adoecendo, a vida dos pacientes estão sendo colocadas em risco, porque existe também a informação, Karime, de que recentemente, para reduzir os custos, eles teriam demitido os profissionais que atuam no turno da noite. Então, o que já era ruim está ficando cada vez pior. E aí um sistema vem funcionando cada vez mais à base de sacrifício humano, porque isso é trabalho escravo, você trabalhar sem receber. Inclusive, Karine, ela disse pra gente que eles estão trabalhando cerca de 12 horas por dia, não podem mais fazer a alimentação dentro do hospital. Inclusive, a gente trouxe essa denúncia aqui no programa 18 horas. Hoje, o Complexo Hospitalar da Zona Sul, o 28 de agosto e a Dona Lindu, são geridos por uma organização social, a Agir. E para reduzir os custos, eles resolveram tirar o café da manhã e resolveram retirar para que esses profissionais fizessem as alimentações, pudessem fazer suas refeições dentro do hospital. Só que eles trabalham 12 horas por dia e recebem apenas R$10 para fazer as suas refeições. Me diz, Karime. Peraí, para um almoço, para uma refeição, R$10? Você não compra um pão com queijo e um café com R$10? Não. E aí, exatamente, é muito complicado. Essa é a realidade dos profissionais que estão atuando hoje lá no 28 e no Dona Lindu. Os profissionais da Amadim, né? Eles têm recebido cerca de R$10 por plantão para fazer ali as suas alimentações. Então, assim, realmente, não é um caso somente de atraso salarial, é um caso até mesmo de dignidade, de qualidade de vida para esses profissionais. A gente vai conferir mais um trechinho aí da denúncia feita pela técnica de enfermagem Rafaela. Vamos ouvir. Agora, pra que existe empresa terceirizada? Pra quê? Só pra lascar o psicológico do trabalhador. Só pra roubar. Porque o governo tem muito bem condições de contratar a gente direto, sem precisar de terceirizada. Aí a gente faz o quê? Terceirizam, né? Pra quê? Pra roubar, mano. E a gente fica aí, ó. A gente recebe o mínimo, salário mínimo, pra trabalhar às vezes 15 ou 16 plantões, sem direito a uma alimentação boa, porque a gente recebe R$10 pra se alimentar, R$10 não dá pra comprar nem um pão com queijo, né? Aí tu decide, ou tu toma café, ou tu almoça, ou tu almoça não, que não dá R$10. Até se for comprar algo pra te fazer na tua casa, pra te almoçar, não dá R$10. Dá o quê? R$10 por dia. Me diz aí. Enquanto eles estão lá, né? Só na picanha, né? E a gente aqui, né? Vendendo almoço pra comprar a janta e a janta pra comprar o almoço, e assim vai. E assim sucessivamente, né? É a gente que se lasca pra lá. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente pôde conferir aí na denúncia da Rafaela, é uma situação bastante complicada, enfrentada por esses profissionais da saúde, que um dia já foram chamados de heróis, né? Mas o que a gente percebe, né? Não é de hoje, na gestão pública, quando a gente fala de saúde aqui no Amazonas, realmente é uma situação de colapso. Esse é um problema que começou na gestão de Wilson Lima, né? A gente pode dizer assim que foi agravado de forma criminosa nos últimos anos, e essa é uma situação que continua se repetindo, infelizmente. Como está? Essa é a situação do estado do Amazonas. Colapso nas principais áreas da sociedade. A gente sabe, é educação, é segurança e saúde pública. A saúde pública, as pessoas estão morrendo sem o menor amparo do governo do estado do Amazonas. E o que a gente espera? Que essa situação, que esse quadro mude. Mas a gente está aguardando que esse quadro mude. Mas até lá, olha quanto sofrimento. Olha esses profissionais sem receber salário. A gente tem algum posicionamento? Eles tiveram alguma resposta da Secretaria de Estado? Então, Karime, né, entrei em contato com a Secretaria de Saúde Pública do Amazonas, da Secretaria Estadual de Saúde, mas até o momento
momento a gente não teve nenhum retorno, a gente até torce para que aconteça como aconteceu na última vez. A gente denunciou aqui no programa e naquele mesmo dia, naquela mesma noite, esses profissionais receberam ali, né, os seus pagamentos. E a gente até torce, já que o último pagamento que eles receberam foi referente ao mês de janeiro. Então tá aberto aí fevereiro, março, abril. Sim. Né? Então são pais e mães de família que estão numa situação bastante complicada, aguardando aí pelos seus pagamentos, Karime Kenderson. E a gente espera o melhor, sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Morreu hoje aos 68 anos o artista americano Afrika Bambaataa. Ele foi um DJ, cantor, compositor, produtor e ativista americano, conhecido por ser líder da banda Zulu Nation. Ele faleceu por complicações de um câncer nessa madrugada. Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, um ícone que ajudou a formatar um estilo com a música Planet Rock, que a gente vai escutar um trechinho agora. Party people, can you get funky? Mix 18 horas. O prefeito de Manaus, Renato Júnior, decretou situação anormal na cidade por causa das chuvas intensas, decreto que vale por pelo menos 6 meses. O prefeito levou em conta o relatório técnico da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, que apontou que confirmou os altos índices anormais de chuvas em Manaus nos meses de fevereiro e março. O repórter André Meirelles conversa ao vivo com a gente, tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso mesmo. Segundo o decreto, a medida ela foi baseada em relatórios da Defesa Civil e em dados de órgãos nacionais que apontam chuvas muito acima do normal. Com isso, as chuvas consideradas acima do normal são aquelas que atingem mais de 100 milímetros acima do esperado para esse período, né? Normalmente a chuva fraca é 5 milímetros e a chuva considerada normal até 25 milímetros. E aí, esse excesso de chuva já trouxe inclusive consequências sérias aqui para a capital amazonense, como alagamentos, queda de árvores, falta de energia, deslizamentos e até casas destruídas. E olha só, com um decreto, a prefeitura ela passa a ter mais agilidade para enfrentar os problemas. Entre essas medidas está a possibilidade de contratar serviços e comprar materiais aí sem licitação para fazer o serviço, além da contratação temporária de trabalhadores. E a gente tem informação de que a previsão é que as chuvas continuem nas próximas semanas, o que mantém ainda o alerta aqui na capital. Por exemplo, só na última semana teve aí chuva forte, que foi registrada inclusive agora no último sábado, que vários bairros acabaram sendo afetados com ruas alagadas e ocorrências como deslizamentos e também desabamento de casas. Os dados do monitoramento apontam volumes altos em várias regiões, como chuva forte aí na Ponta Negra, Compensa, Santa Edelvina e até no Igarapé do 40. Então, a orientação aqui que é dada pela prefeitura, aí pela Defesa Civil, é que os moradores que estão em áreas de risco, eles têm que ficar atentos e em caso de emergência é só acionar o 199. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal fez operação sobre a venda de gás de cozinha aqui no Amazonas e mais em 14 estados do país. É uma força-tarefa para monitoramento e fiscalização do mercado de combustíveis. Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente. Ela tem mais detalhes a respeito do assunto. Então, Nathalie, teve essa operação aqui também, não é isso? Foi em estado do Amazonas e mais
mais outros 14 estados do país. É isso mesmo, mais uma vez, boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos os ouvintes que continuam sintonizados aqui com a gente. A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quinta-feira, fazendo aí a segunda fase da Operação Vem Diesel, né? Expandindo realmente a fiscalização. O que acontece, Karime? A Polícia Federal recebeu ali informações que pelo menos 2 estabelecimentos comerciais aqui de Manaus estariam ali integrando uma mobilização nacional que integra aí pelo menos 55 revendedoras em mais de 15 estados do Brasil que estariam cobrando preços abusivos, né, quando a gente fala de gás de cozinha. E aí a gente sabe, recentemente o governo federal lançou um projeto que vem ajudando muitas famílias, que é o Gás do Povo, só que tem muita gente tentando se beneficiar disso aí, né, aquele famoso jeitinho brasileiro. Dos golpistas, exato, né? Criminosos. Né? E aí essa foi uma força-tarefa, né, que foi às ruas nesta quinta-feira em 15 estados, e não foi somente a Polícia Federal, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, o Procon foi às ruas realmente para buscar frear, inclusive, aumentos abusivos e proteger o orçamento das famílias, né, contra essa prática. Inclusive, se você baixar aí um aplicativo para você tentar comprar o gás de cozinha, você percebe uma variação sem explicação, né? Porque assim, realmente, parece que cada cabeça, uma sentença vai ali e aplica o preço que quer. E aí é exatamente isso que essa operação foi às ruas hoje, inclusive, para identificar se também está havendo prática de cartel quando a gente fala da venda do gás de cozinha. Os resultados finais dessa operação só devem ser divulgados nessa sexta-feira, mas até o momento o que a gente sabe é que pelo menos 2 empresas aqui na nossa capital, em Manaus, foram notificadas. Mas vale a pena a gente chamar a atenção, Karime, porque aqui em Manaus hoje a gente tem a Afogás e a Amazon Gás, que lideram quando a gente fala de preço de gás de cozinha. A gente paga hoje, por exemplo, o gás mais caro da região norte do Brasil. Minha nossa. Né, não sei se você comprou o gás de cozinha ultimamente, mas em média, né, tá custando no mínimo o gás de cozinha hoje, uma botija de 13 quilos, cerca de R$130. Foi o que eu paguei da última vez. Né, e muita gente fala, mas antes mesmo dessa questão da guerra, né, do Oriente Médio, já estava caro. Então a gente foi tentar ouvir aí uma economista para tentar entender o que está acontecendo, o quanto que tudo isso também está impactando no bolso do consumidor. Por isso a gente vai ouvir agora a fala da Lenice Benevides, ela que é economista. Vamos ouvir. Quando você compra um botijão de gás de 13 quilos, você paga o custo de produção, você paga a margem bruta das distribuidoras, você paga a margem das revendedoras e você paga também o imposto ICMS. Então, tudo isso compõe o preço final para o consumidor final. Então, quando algum desses elos, quando algum desses agentes aumentam a sua margem, né, de lucro, isso tem um impacto no preço final para o consumidor. E quem hoje está provocando o maior aumento desse preço são as distribuidoras e também revendedoras, né? Elas alegam que elas têm custos elevados de transporte e logística. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, como a gente ouviu aí, né, na fala da economista, a gente mora numa região mais afastada e, mais uma vez, a logística é uma das justificativas para esse preço tão elevado. Mas essa operação da Polícia Federal que foi às ruas hoje, realmente destacam que o preço, muitas vezes considerado abusivo aqui na nossa região, é crime, né? Então é por isso que eles foram às ruas hoje. E caso sejam confirmadas essas irregularidades, Kennedson Paes e Karime e ouvintes, né? Os responsáveis devem responder aí por crimes contra a ordem econômica e tributária, com processos inclusive encaminhados diretamente à Polícia Federal para que sejam adotadas aí todas as medidas cabíveis. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes.
Você está ouvindo 18 horas. Estamos na semana do Dia Nacional do Combate ao Bullying em um levantamento. E um levantamento ele aponta que a lei que criminalizou o bullying e o cyberbullying já começa a produzir efeitos práticos, inclusive aqui no nosso estado do Amazonas. Só no ano passado foram registrados mais de 1.000 casos no estado. Exato, isso mostra o quê? Que as vítimas estão denunciando cada vez mais e buscando também formas de provar esse tipo de agressão. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, o que os números, né? Esses números que aumentaram demais. Nos últimos 5 anos, tivemos um aumento de quase 190% no número de casos. E a gente sabe o motivo? Exatamente. Nos últimos 5 anos, o Amazonas viu um crescimento impressionante no número de casos de bullying registrados em cartório. Passou de 392 para mais de 1.100 registros, um aumento de quase 190%. E isso mostra que cada vez mais pessoas estão procurando formas oficiais de registrar e comprovar os casos de bullying e principalmente de cyberbullying. E esse crescimento não aconteceu por acaso. Ele está diretamente ligado à mudança na legislação. Com a criminalização dessas práticas desde 2024, as vítimas passaram a entender que não basta apenas denunciar, é preciso ter provas concretas. E é aí que entra a ata notarial, como um documento com validade jurídica que garante que aquele conteúdo, seja uma mensagem, um print ou um vídeo, realmente existiu. Ou seja, vira prova mesmo que pode ser usada na justiça. E outro ponto importante é o ambiente digital. Hoje, grande parte desses casos acontece nas redes sociais ou aplicativos de mensagem. E aí tem um desafio. Tudo pode desaparecer muito rápido. Um agressor pode apagar uma publicação ou excluir uma conversa em segundos. Por isso, essa corrida até os cartórios ou até mesmo o uso de plataformas digitais tem sido cada vez mais comum. E, inclusive, essa modernização também ajudou no aumento das denúncias. Como explica a vice-presidente da Seccional de Notários do Amazonas, Juliana de Sá, hoje é possível registrar provas não apenas indo pessoalmente ao cartório, mas também de forma digital. A notarial ela pode ser feita presencialmente aqui no cartório, onde a pessoa traz e mostra onde ocorreu, a mídia, a gente acessa e registra, ou ela pode fazer também da própria casa dela, especialmente pela urgência, né? As coisas na internet podem ser apagadas, às vezes some. Então, se a pessoa está ali com uma urgência e quer realmente registrar aquele no momento, ela pode entrar na internet. Existe a plataforma do e-notariado, onde ela faz ela mesma o registro. Ela também pode ser usada como prova em processos judiciais onde preciso for, né, para comprovar. No fim das contas, esse crescimento de quase 190% não é só um número. Ele mostra uma mudança de comportamento. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, mais informadas e, principalmente, mais preparadas para enfrentar esse tipo de violência com respaldo legal. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Seguimos os 18 horas agora com o quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado, Adjunto Afonso, afirmou que apenas filiados há pelo menos 6 meses vão poder disputar a eleição indireta, que acontece até 6 de maio, né? Já tem data certa, até 6 de maio a Assembleia vai escolher o governador que vai ficar em exercício até janeiro do ano que vem. Hoje também foi divulgado que essa eleição vai ser indireta com voto direto. Explica pra gente que cada hora que a gente fala a respeito das regras dessa eleição parece ficar mais complicado, né, Nathalie? Mais uma vez, boa noite pra você, Cá, boa noite, Kennedson, e a todos os ouvintes. Foi uma votação recorde, a gente pode dizer assim, durou menos de 1 minuto, sem discussões em plenários, e tudo isso aconteceu lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, né? Foi aprovado no início da tarde desta quinta-feira o projeto de lei que estabelece, enfim, as regras para a eleição indireta para governador e vice-governador do estado, né? Esse PL começou a tramitar pela manhã e foi aprovado, né, hoje à tarde, assim como eu disse, foi papum, entendeu? Os interessados permanecem como estão, ninguém levantou, pronto, aprovado, né? Então, assim, é aquela coisa que muitas vezes a gente fala, foi feita ali na calada? Não tem nem tempo para ficar debatendo, discutindo, né? E aí
aí, como você já adiantou, Karime, até o início do mês de maio a gente já deve ter um novo governador, o governador que vai assumir aí esse mandato tampão, ficar nesta vaga até janeiro de 2027. E aí uma das novidades é quem pode disputar, qualquer pessoa afiliada, isso aí a gente já falou, mas entre os deputados que estão lá dentro da casa, entre os 24 deputados, qualquer um deles que fez essa troca de partido não vai poder, né, participar dessa disputa, a não ser que tenha mais de 6 meses, né? Então, assim, tem algumas coisinhas que realmente ficaram ali, não deram para entender tão bem, mas inclusive eu separei um trechinho aí da fala, né, de um trecho da entrevista coletiva do presidente que está em exercício, que é o deputado estadual Adjuto Afonso, para que os nossos ouvintes possam conferir como é que vai ser essa eleição. Vamos ouvir. E nós pretendemos fazer a eleição no dia 4 de maio. Na realidade, nós aprovamos hoje a lei, projeto de lei que disciplina como vai ser, por exemplo, a votação, e a gente já vai ser aberta, definiu que a votação será aberta, nominal, cada deputado vai ser chamado para fazer para votação. E a gente agora vamos depender da sanção do governador na lei. Depois da sanção, então será feito o edital. No edital que vai ser disciplinado prazos, essas coisas tudo. Mas o importante é que demos o primeiro passo, aprovamos a lei e com a lei é que vamos então agora trabalhar, e nós pretendemos fazer a eleição no dia 4 de maio, entendeu? Às 9 horas da manhã. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? A aprovação do candidato, do governador, que é hoje até então confirmado o único candidato que deve concorrer aí essa eleição de mandato tampão. Na prática vai ocorrer mais ou menos assim, Karime, Kennedy e ouvintes. Os candidatos, eles devem se inscrever em uma chapa única e indivisível, sem a necessidade de realização de convenção partidária. Não tem nada daqueles trâmites que a gente já está acostumado, né, com as eleições convencionais. No primeiro momento, será eleita a chapa que tiver a maioria absoluta dos votos dos deputados, ou seja, vai ter que ter no mínimo 13 votos, né? E aí, caso nenhuma chapa alcance esse número de votos, será realizado um segundo momento, né? Entre as duas mais votadas, vencendo aí quem tiver a maior parte dos votos. Muita gente pensa assim, meu Deus, vai ser escolhido o novo governador por sorteio. Não, eu acho que deu para entender. É voto. E aí, se tiver, mais uma vez, um empate persistente, né, após a nova votação, será eleito o deputado mais velho, o candidato mais velho, o mais idoso. Entendi. Nossa. O novo governador eleito, né? Deu para entender. Deu para entender. Né? Então, vão ser duas tentativas. Isso daí faz parte de um conjunto que ele está sendo inspirado pela Constituição Federal. Sim. Que geralmente, em caso de empate técnico, prevalece o candidato mais velho mesmo. Mas muita gente pode estar perguntando, né? Por que a Nath está esmiuçando tanto? Porque essa é uma lei nova, essa lei entrou em vigor hoje, né? Assim, não existia. Essa é a primeira vez que a gente está passando por essa situação. Só para encerrar e devolver para vocês, né? O novo governador eleito no próximo dia 4 de maio fica na cadeira à frente do Amazonas até o dia 5 de janeiro de 2027. E vamos aguardar. Kennison, vamos lá. Especialistas apontam que depois da renúncia de Wilson Lima, Tadeu de Souza, governador e vice do estado do Amazonas, a gente observou uma possível aproximação entre Omar Aziz e Roberto Cidade. Esse silêncio aí dos bastidores sinaliza um acordo, porque a gente viu que de repente eles meio que deram uma sumida. Explica pra gente esse momento estratégico. Muita gente tem observado esse cenário muito com um olhar de cautela, né? Porque cada um tá querendo praticar o jogo já pensando na corrida eleitoral para o ano agora, para esse ano de 2026, já agora para outubro. Esse é um cenário em que algumas pessoas já começaram a surgir. A Nathalie falou algumas outras a respeito sobre candidatos, né? A gente já tinha visto o Marcelo Ramos dando ali aquela intenção de disputar essa eleição para mandato tampão. Nós temos também alguns outros candidatos que já começaram a ter os nomes ventilados, mas de fato hoje o Roberto Cidade, ele é o nome mais forte, pelo menos é o que está mais em evidência nesse momento. Nós não temos nenhum outro nome que tenha tanta repercussão assim,
ou relevância, pelo menos entre os próprios deputados estaduais. E é claro que os deputados vão definir quem vai ser o próximo governador do estado do Amazonas. Em relação ao senador Omar Aziz, ele não confirmou, né, para a imprensa de modo geral, mas o que as pessoas falam nos bastidores é que o senador Omar Aziz, ele não se interessa por um mandato tampão, tendo em vista já a relação do tempo. Ou seja, ele queima um mandato muito curto, né? Só agora desse período, agora de abril até janeiro, ou seja, é um período pequeno comparado ao que ele pode alcançar caso seja eleito nessa próxima eleição para governo do estado do Amazonas. Ele pode ficar 4 anos, e aí caso a população também queira permanecer com ele no governo do estado, ele pode ficar por mais 4 anos, ou seja, um total de 8 anos. Nessa condição, assumindo o mandato tampão e concorrendo de novo à reeleição, ele só teria mais oportunidade de ficar por pelo menos 4 anos. Então, não é vantajoso para o senador Omar Aziz essa decisão. E é claro que pode ter havido algum tipo de conversa nos bastidores, acordo, algum tipo de conciliação nesse período para que a gente possa ter um processo eleitoral mais tranquilo, mais na manha, porque vai ser agora em outubro, cada um vai poder querer disputar as eleições. Roberto Cidade vai chegar um pouco mais forte para essas eleições porque está sentado no cargo, está na cadeira de governo do estado do Amazonas, não estava sendo tão cogitado assim para o governo do estado, e agora com essa mudança no cenário, lógico que ele começa a ter o seu nome ventilado nas pesquisas, vai começar a aparecer, vai começar a ter resultados que antes não apareciam ainda na pesquisa porque não era um cenário estimado, né? E agora a gente vai começar a ver o nome de Roberto Cidade nessas próximas pesquisas eleitorais, mas a gente vai seguir acompanhando porque às vezes silêncio faz parte apenas de uma estratégia. Karime, o Kennedson falou dessa questão de conciliação, inclusive hoje teve uma informação aí de bastidores, muita gente dizendo que o Davi Almeida, o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga teriam tido um encontro para tentar realmente fazer o Amazonas forte de novo, que essa era a aliança que eles tinham firmado há 1 ano e meio atrás, né? Mas aí as assessorias fizeram questão de vir a público, dizer que tudo isso não passou de especulações, de informações. Esse encontro entre os dois senadores e o Davi Almeida teria acontecido na manhã de hoje, a portas fechadas, né? A gente teve algumas informações até de que o senador Omar Aziz teria aberto a porta da sua casa para receber o senador Eduardo Braga e o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, para então tentar uma conversa, tentar uma nova conciliação entre eles, mas as assessorias vieram a público e disseram assim, não aconteceu, essa informação que estão falando por aí não é real. De qualquer forma, tudo é possível, né? Pode não ter sido hoje, mas pode acontecer. A gente está falando, né, de mudanças que têm acontecido assim no último momento. A gente teve uma renúncia aí na última hora. No último minuto, né? No último suspiro da janela partidária. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, sem dúvida alguma. Vamos lá. Agora a gente tem aí os nomes de secretários como Valfran Torres, Alongo Oliveira, François Matos, Sassá da Construção, Sabá Reis, fora da disputa por não deixarem cargos no prazo. Então, quem não saiu até agora, não sai mais. Não sai, né? Karime, Kennedson e ouvintes, a gente teve aí até as 11 da noite do último sábado, né? O fim da janela partidária. Quem fez, quem não fez, já era, acabou realmente. Só que assim, eram nomes que eram muito cotados, né? Por exemplo, Sabá Reis, que hoje é o secretário o secretário de Limpeza Pública do Amazonas, né? Mudou de partido, assumiu a presidência, teve um protagonismo, foi um deputado estadual, né? Há alguns anos atrás, muito atuante. Exato. Muita gente falava dele. Sabá deve tentar retomar o protagonismo. Exato. Né? Mas não, ele continua à frente da CEMUSP. Outro nome que muita gente falava também era Aildo Sassá da Construção Civil. Inclusive, ele deixou o Partido dos Trabalhadores, muita confusão nos últimos dias, e ele também não vai tentar aí uma vaguinha, né? Ele foi um vereador que fazia oposição, brigava, batia, mas ele também não deixou, né? Realmente a secretaria não deixou a prefeitura de Manaus para tentar aí concorrer nas eleições de 2026, entre outros nomes, né? Como a Karime falou aí, o François Matos, que também já foi vereador aqui na nossa capital, o Alonso Oliveira era outro nome que hoje é o secretário de Trabalho, né, e Desenvolvimento da nossa capital, era outro nome que era muito ventilado como candidato em 2026, mas
permanece aí, todos eles permanecem atuando em secretarias do Poder Público Municipal. Kenneth, vamos seguir aqui, porque durante o lançamento da candidatura de Domingos Chaves para o Senado, o deputado Nicolas Ferreira sinalizou em uma trégua com a família Bolsonaro. Como é que está essa situação, esse clima entre os dois? Então, para quem não acompanha muito política, não tá sabendo muito dessa treta, né? Mas nas redes sociais existe essa briga que envolve tanto o ex-deputado federal, que é o Eduardo Bolsonaro, contra o Nicolas Ferreira, e que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele alega que o Nicolas tem demonstrado silêncio em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí, o que o Eduardo Bolsonaro ele fica pensando? É que o Nicolas está querendo chamar o protagonismo da direita para ele, e aí viu aquela época da marcha, né, saindo lá de Minas Gerais para Brasília, ou seja, Eduardo Bolsonaro ficou com dor no cotovelo pelo irmão e achou que Nicolas não estava se esforçando bastante para poder vencer o Partido dos Trabalhadores. Só que agora, nessa última reunião que houve do PL lá em Minas Gerais, para o lançamento de vários parlamentares, inclusive o Domingos lá ao Senado, foi o momento em que os dois ficaram frente a frente. Primeira vez que eles estiveram frente a frente, e o Nicolas Ferreira tomou um tom um pouco mais controlado e fez questão de deixar claro que, apesar de eles estarem no mesmo time, eles estão em posições opostas nesse momento. Vamos ouvir o que disse Nicolas Ferreira. Dizer que, obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vai te servir, né? Pra você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda. Cada voto agora importa. Então, a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? E o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil, de fato, tá em jogo. Então, é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né? Inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. E aí essas brigas acabam realmente prejudicando a própria imagem da direita, que demonstra para o público de modo geral que eles não estão unidos em prol de um objetivo específico e acabam brigando por protagonismo, brigando por poder, o que acaba levando essa questão política para um âmbito que não é o correto que deveria ser tomado, né? E em relação a Flávio Bolsonaro, ele respondeu em relação a essa situação e disse que esse não é um momento de desavenças internas, de brigas internas, e o foco é poder vencer o inimigo, que é o Partido dos Trabalhadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai seguir acompanhando, porque Eduardo Bolsonaro não fecha a boca e sempre que ele fala tem bronca por aí. Ele com certeza vai ter uma tréplica por aí. Vai muitíssimo. sim. Cala a boca, menino. Com certeza vai ter uma tréplica aí. Ele prejudicou o pai, já quer prejudicar o irmão, ele quer prejudicar todo mundo. Vai ter uma tréplica e Kennethson Paz vai trazer pra gente. Muito obrigada. Bloco de Política com Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Polo Industrial de Manaus bate um recorde histórico na produção de motos no mês de março, com mais de 1.000 unidades. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa nas ruas de Manaus. André, boa noite mais uma vez. Muito boa noite mais uma vez. A gente está aqui pela Avenida Djalma Batista, mas no sentido bairro centro, para acompanhar no sentido contrário, né? Na volta para casa, nesse momento, no sentido centro-bairro, a Avenida Djalma Batista está aí completamente carregada. Trânsito aqui quilométrico em quase toda a extensão da via aqui pelo local. Então, se tiver com pressa, vai ter que buscar uma rota alternativa, porque aqui pela Avenida Djalma Batista, trânsito carregado. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira nublada e com pancadas de chuvas isoladas em Manaus. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas leves e rápidas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de abril, sexta-feira, segundo o Clima Tempo. Na sexta-feira, o sol até aparece entre nuvens pela manhã, mas o calor e a umidade aumentam rápido e trazem pancadas de chuva ao longo de todo o dia.
À tarde, as chuvas tendem a ser mais intensas, com alta chance de trovoadas. E à noite, o tempo segue instável, com o céu carregado e mais chuva. O resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 80% a 100%. Mix. Um repórter da Rede Onda Digital foi agredido durante uma cobertura jornalística que aconteceu durante um acidente ali naquela área da Avenida dos Oitis, lá na área da Zona Sul de Manaus. As imagens viralizaram nas redes sociais. Você chegou a ver, Kenilson? Vi, Foi sim. um empurrão claro, né? Foi. O que você achou? Ele estava completamente desequilibrado, né? Eu já atuei dessa forma no jornalismo da rua e geralmente a Polícia Civil ou a Polícia Militar, geralmente a Polícia Militar, fazem um cordão de isolamento, é o termo correto a se fazer, eles fazem esse cordão de isolamento, a equipe da imprensa fica ali à distância fazendo o trabalho dela, como é o dever, como tem ali o seu direito garantido pela lei. Nós temos um direito garantido pela lei no nosso exercício da função. Só que o cidadão, o instrutor ali, o perito né? criminal, eu acho que ele não estava num dia muito agradável, né? E aí partiu para agressão. As imagens são terríveis, gente. Eu não sei dizer o que eu faria se eu estivesse na condição ali do repórter. O repórter foi muito tranquilo, ele teve muito sangue frio. Porque nessa situação você extrapola, você sai do personagem, você sai dali do profissionalismo, você tenta se defender, né? Pronto, porque saiu do profissionalismo, o perito empurrou, ele agrediu. Se fosse uma mulher, teria caído no chão, com certeza. Uma pessoa mais, não sei, foi uma agressão. Desequilibrado. Foi, ele provavelmente, como você falou, não devia estar num dia bom. Nas imagens, gente, é possível, viralizou nas redes sociais, a gente vê claramente. O perito Gáucio Gradella, ele empurrou o repórter, sim, e foi agressivo. O caso foi hoje de manhã, como você falou, né? Na ocasião, várias equipes de reportagem de vários veículos estavam lá fazendo a cobertura, por isso que tem muita imagem. Tem muita imagem dele xingando, desse perito xingando também. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Então, o perito é do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas e alguém já se manifestou a respeito do assunto? Conta mais. Boa noite. Muito boa noite a todos. Olha, o caso aconteceu enquanto jornalistas acompanhavam a ocorrência onde um motociclista morreu depois de ter sido atingido por outra moto e atropelado por um micro-ônibus. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão. Segundo o repórter João Lucas da Silva, que registrou o boletim de ocorrência, a equipe estava no local quando houve o desentendimento. De acordo com ele, o perito teria empurrado primeiro outro profissional e em seguida também o atingiu. O perito em questão, ele não falou comigo, gente. Ele não conversou comigo. Ele não pediu, ele não me falou que estava atrapalhando, mesmo eu estando numa distância considerável do acidente, gente. Eu sou um profissional e eu entendo como as coisas funcionam. Se ele tivesse me pedido com educação, como ele não fez, infelizmente, eu teria saído. Bom, o caso repercutiu e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que já determinou a apuração imediata. Em nota, a SSP afirmou que a conduta não condiz com o comportamento esperado dos servidores e classificou o episódio como isolado. A Secretaria também reforçou que não compactua com qualquer tipo de agressão. Por outro lado, o órgão informou que o perito teria orientado várias vezes sobre o respeito ao isolamento da área, o que, segundo a pasta, não teria sido totalmente seguido. A SSP destacou ainda que a preservação do local do crime é fundamental para garantir as provas da investigação. O Sindicato dos Peritos também se manifestou e defendeu a importância do isolamento da área. Segundo a entidade, o local não estaria totalmente protegido, o que teria permitido a presença de pessoas não autorizadas. Mas e a lei? O que diz sobre isso? Para isso eu conversei com o advogado Luan Mendes, que explicou sobre a situação. Ele vai falar do trabalho do perito. A atitude do perito
o perito ele tem autoridade para preservar a cena do acidente. Porém, ele precisa delimitar a área, orientar as pessoas que estão próximas, seja as pessoas da imprensa, seja até mesmo curiosos que estejam ali, né? Até para que de alguma forma não haja contaminação na cena do crime. Porém, essa atuação ela sempre tem que ser técnica e proporcional ao que está acontecendo ali. E caso haja um descumprimento, o ideal é primeiro reforçar a orientação, isolar melhor o local e acionar o apoio policial. O advogado agora também vai falar pra gente sobre a atitude dos profissionais de imprensa. Quanto à questão da conduta da imprensa, é sempre importante esclarecer que a imprensa deve sim respeitar o isolamento, até porque esse isolamento ele é feito exatamente para preservar a cena, e caso haja uma invasão desse espaço, gerando uma desobediência a uma ordem legal, consequentemente isso pode gerar aí uma responsabilização, seja pela desobediência, seja pela violação do local do crime, ou seja até mesmo em decorrência de um eventual dano à prova que estaria sendo produzida naquele momento. Bom, por outro lado, o governador Roberto Cidade repudiou a agressão sofrida e classificou o episódio como um ato isolado, que não reflete a conduta dos servidores públicos do Estado. Roberto Cidade afirmou também que determinou a apuração rigorosa dos fatos e reiterou total respeito à imprensa, ressaltando o papel fundamental dos jornalistas na manutenção do Estado democrático de direito. Olha só, antes de eu entregar aqui para vocês, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre a prisão do policial aposentado Divonei Peraza de Souza. É um homem de 56 anos que foi filmado ali ameaçando decapitar a ex-esposa em Manaus. É um caso que ganhou repercussão depois da circulação de um vídeo nas redes sociais em que o suspeito afirma que iria arrancar a cabeça e jogar bola com a cabeça ali da vítima, que é a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, Divonei é investigado por crimes e descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição contra a ex-companheira. Agora ele fica à disposição da Justiça. Volto com vocês. Bom, e ainda sobre o caso da agressão contra o repórter da Rede Onda Digital, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas e a Federação Nacional dos Jornalistas também divulgaram nota conjunta de repúdio, classificando o caso como um atentado grave à integridade física dos profissionais de imprensa e ao direito constitucional de informar e de ser informado. As entidades afirmaram que é inadmissível que um agente público, cuja função exige atuação técnica e cumprimento da lei, adote conduta violenta contra trabalhadores da comunicação no exercício da profissão. 18 horas. Abril é o mês de alerta para a saúde dos olhos e muitas pessoas ainda não sabem que doenças como glaucoma, catarata podem ser detectadas cedo, evitando inclusive a cegueira. Exatamente. A campanha Abril Marrom pretende orientar a população exatamente sobre os cuidados simples até, como consultas regulares ao oftalmologista, uso de óculos de sol e até, a alimentação correta. E para trazer mais detalhes a respeito do assunto, a gente volta a conversar com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Pois é, infelizmente muita gente ainda acredita que só precisa procurar um oftalmologista quando a visão já está ruim. Mas aí pode ser tarde demais. E aí chega a campanha do Abril Marrom, que é justamente o mês de conscientização sobre a prevenção da cegueira. Um momento que lembra algo essencial. Até cerca de 80% dos casos de problemas visuais poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e acompanhamento regular. O que acontece é que muitas pessoas só procuram ajuda quando já têm problemas de visão. Mas isso é arriscado, porque doenças como o glaucoma avançam de forma silenciosa, sem dor ou sinais claros. E quando percebidas, já causam danos sem volta. Por isso, o oftalmologista Suami Mitoso reforça a importância de cuidar da saúde dos olhos de forma preventiva. Vamos ouvi-lo. É importante que o paciente procure o médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para o check-up anual. É importante ficar de olho nos primeiros sinais. Dificuldade para enxergar, visão embaçada, dor de cabeça. São sinais muito comuns que muitas vezes mascaram problemas mais sérios. Lembre-se, o médico oftalmologista é o profissional médico responsável pela saúde da sua visão. O uso de tablets e celulares por crianças e adolescentes é uma realidade. É importante que
pais e responsáveis orientem as crianças e os jovens a utilizar de forma adequada, de uma forma saudável. Mas mais do que isso, é importante evitar o uso excessivo pelos problemas que podem causar, como o aumento dos casos de miopia, irritabilidade em crianças pequenas e dificuldade no aprendizado. E o alerta ganha ainda mais força para alguns grupos, hein? Pessoas acima dos 40 anos que têm casos de cegueira na família ou convivem com doenças como diabetes precisam redobrar a atenção. E cuidar da visão não é só ajustar o grau dos óculos, né, gente? Mas sim preservar a autonomia para dirigir, ler, reconhecer pessoas e viver com independência. Agora, eu pergunto para vocês, ouvintes, vocês têm cuidado da visão ou só lembram dos olhos quando alguma coisa começa a dar errado, hein? Porque a mensagem final é clara. Não esperem os sintomas aparecerem, porque muitas doenças dos olhos avançam sem aviso. Fazer exames regulares é enxergar o problema antes que ele cause danos irreversíveis. E essa atitude pode ser a diferença entre manter ou perder a visão, hein? Volto com vocês. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,75%, cotado aos R$5. O euro fechou em alta de 0,4%, cotado aos R$5,92. O Bitcoin fechou em alta de 0,08% aos R$364 mil. E o Bovespa fechou em alta de 1,62% e chegou ao teto de 195.309 pontos. E as fabricantes de motocicletas do Polo Industrial de Manaus bateram um recorde histórico de produção para o mês de março. Foram mais de 212 mil unidades. André Meirelles tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. É isso, o Polo Industrial de Manaus registrou um marco histórico na produção de motocicletas. Foram mais de 212 mil unidades fabricadas só no mês de março, um salto de mais de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. E não para por aí não. Na comparação com fevereiro, o crescimento também foi forte, chegando a quase 30%. No acúmulo do ano, o primeiro trimestre já soma mais de 561 mil motocicletas produzidas, o segundo melhor resultado da história. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes, a Abraciclo, as motos de baixa cilindrada dominam o mercado. Mas esse tipo de veículo representa, então, mais de 77% de toda a produção no período. E o crescimento não fica só nas fábricas, as vendas também estão em alta. De janeiro a março, mais de 571 mil motocicletas foram vendidas no país, que é um aumento aí de mais de 20%. Só em março, por exemplo, foram mais de 220 mil unidades emplacadas, com alta de mais de 30%. Segundo o setor, o sucesso das motos está ligado à economia, facilidade de mobilidade de uso profissional. As exportações também cresceram e já passam de 11 mil unidades no ano, com destaque para países da América do Sul. Mesmo com os números positivos, o setor segue em alerta por causa do cenário internacional que pode impactar os custos. Mas para esse ano ainda a expectativa é de continuar crescendo, com mais de 2 milhões de motocicletas produzidas no país. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas vive um daqueles momentos que testam, de verdade, a responsabilidade de quem está no poder. Com a renúncia do governador e do vice, o estado entrou num vazio político. E quem vai definir o governador tampão são os deputados estaduais. A eleição direta, marcada para o dia 4 de maio, não é apenas um rito legal. É uma decisão que vai impactar diretamente a vida de milhões de amazonenses. Estamos falando de hospitais funcionando, de salários sendo pagos, de segurança nas ruas, de serviços básicos que não podem parar. Cada voto na Assembleia não é apenas político, é um voto que define se o Estado continua andando ou trava de vez. E por isso a sociedade precisa estar atenta, porque governabilidade não é favor, é obrigação.
E nesse momento, mais do que nunca, o Amazonas precisa de estabilidade, seriedade e compromisso com quem está lá, na ponta, esperando que o Estado funcione de fato. O recado é claro: não há espaço para erro quando quem paga a conta é a população. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.